A inovação está em alta e é o foco dos investimentos no Espírito Santo em 2020. Para saber das apostas do setor, o Conexões Criativas foi conversar com o futurista e especialista em inovação, Leonardo Carrareto. Além da muqueca, das montanhas e das praias, o Espírito Santo tem se sobressaído nacionalmente em gestão e inovação. As startups têm propiciado a criação de um ecossistema no estado. Leonardo, 2020, e o que esperar dessa área, desse ambiente de inovação no Espírito Santo? O Espírito Santo definitivamente acordou para a importância de olhar para a inovação. E durante muito tempo, inovação foi mais uma ferramenta e hoje é a principal escolha. Durante muitos anos, fomos unicamente dependentes de grandes empresas, de grandes indústrias, e hoje a gente tem uma expectativa de ter cada vez mais a economia criativa e ter a questão dos negócios inovadores, startups, que efetivamente podem atrair oportunidades de mercado, atrair um público consumidor além das nossas fronteiras, porque o Espírito Santo ele é um mercado pequeno em termos de pessoas, nós temos 4 milhões de pessoas, mas ele pode alcançar o mundo inteiro desde que a gente crie soluções e ofertas para isso. A gente tem vantagens geográficas, vantagens tanto de um lado do mar, do outro posicionamento entre os maiores estados, as empresas e o governo principalmente que está liderando esse processo, mas para a gente conseguir fazer um trabalho efetivo e transformar a nossa economia. Quais são os contextos que vão ter que dar essas mãos para poder criar esse ambiente favorável para a inovação? Aí existe até uma brincadeira, né? Não é brincadeira, é um jogo de palavras, né? Para a gente ter um ecossistema forte, a gente precisa diminuir o egossistema. Então, todo mundo vai ter que se entender que a gente tem que trabalhar para um propósito maior. E a conexão vai acontecer realmente à medida que a gente for diminuindo os interesses individuais em prol do interesse coletivo. Porque hoje a gente já não aceita, né, até como consumidor, a gente já não aceita já mais uma empresa que só visa financeiramente o lucro, o lucro é maravilhoso, é incrível, eu não estou falando mal do lucro, mas eu estou falando que a gente quer empresas que possam resolver problemas da humanidade, resolver problemas da minha cidade, resolver problemas da minha vida. Quando eu tenho dificuldades para acessar um serviço, um produto, vou numa farmácia e tenho dificuldades para isso me traz problemas. Não é só o excesso de trabalho, é também o mau serviço. O mau serviço que a gente quer resolver com inovação é uma epidemia de empresas que não acordam para inovar com foco no cliente. Então, quando você fala dessa questão dessa inovação, da necessidade, de suprir soluções, do cotidiano, me parece ainda que esse termo inovação, essa palavra startup, inovação, isso tudo está ainda distante desse sujeito do cotidiano que cria, que é capaz de usar a criatividade fazendo surgir alguns inventos interessantes, mas ele não está chegando não está nesse ambiente, não está nesse ecossistema. Parece coisa de professor Pardal, é isso que você quer dizer, né? Parece coisa que realmente não é para todo mundo, parece coisa de alguns poucos privilegiados. Infelizmente, isso é uma dificuldade que a gente tem que romper também. Se a gente quer ter esse ecossistema forte, a gente tem que se abrir para isso. Eu gosto muito de falar, eu ouvi essa frase, repito e transformei até no mantra, né? Que a inovação vem do coração. E quando eu falo que a inovação vem do coração, aí você fala assim, a empresa não tem coração, o governo não tem coração, organização nenhuma tem coração. Então só existem pessoas inovadoras e é quando uma empresa tem muitas dessas pessoas que ela produz ou promove inovação. E essas pessoas, eu não estou falando de seres humanos com graduação, sem graduação, estou falando de todo mundo. Como é que você enxerga, a educação, não na formação de conhecimento só, mas de dar sabedoria, de dar essa visão holística, essa visão do compartilhamento? Olha, é muito interessante que você faz essa pergunta porque em alguns ambientes de inovação, o mais famoso deles, o Vale do Silício, existe uma expressão chamada give back.
que é você dar de volta aquilo que o ecossistema te deu. E todos nós, em alguma escala maior ou menor, nos beneficiamos do ambiente que a gente vive hoje. Poderia estar melhor? Poderia, mas todos nós se beneficiamos. E existe um esforço genuíno nesses ecossistemas como o Vale do Silício, daqueles que retroinvestem, seja numa formação de novos desenvolvedores, seja numa formação de potenciais produtos, seja numa mentoria. Todo empresário, todo ambiente de negócio, ou todo líder, ou toda pessoa, qualquer um pode fazer um processo que a gente chama de mentoria, de mentorar alguém e de sentar com alguém e dar o seu parecer, compartilhar a sua experiência. O que está faltando é a gente, todo mundo internalizar esse conceito do give back. Porque quando você faz isso, se todos nós parássemos para compartilhar uma lição aprendida, um conhecimento, certamente a gente ia ter uma rede incrível de conhecimento, de sabedoria, como você falou, sendo compartilhada com todos. E aí, nesse cenário, qual é o prognóstico que você faz para a educação de jovens? Né? Como as coisas estão, né? Com as academias sofrendo toda uma transformação para EAD, como é que você enxerga esse jovem, como vai ser essa educação ofertada a ele? Quem sempre direcionou o futuro da educação sempre foi o futuro do trabalho. Então, o futuro do trabalho, ele impactava como ia ser o futuro da educação. E aí, essa pergunta é particularmente uma das pessoas mais apaixonadas por falar. Quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente está vendo uma necessidade de empreender, mas não do ponto de vista de ser empresário, mas de você ser protagonista da sua atividade. Então, se eu aprendi a fazer uma almofada, que eu desenvolva as formas de levar essa almofada ao mercado. Durante muito tempo, o saber fazer era suficiente e existiam elementos que davam essa vazão ao produto ao mercado. E aí, quando a gente fala desse futuro do trabalho, a gente fala das mais de 65% das profissões que não foram inventadas. Que aí toda vez que as pessoas evidenciam, olha, existe um dado do Fórum Econômico Mundial que 65% das profissões não foram inventadas. Em que contexto está esse dado das 65% das profissões não inventadas? Das profissões que a gente vai criar. E aí é por isso que hoje não adianta falar assim, olha, a gente vai ter várias ocupações, então eu sei ser DJ, eu sei escrever, eu sei cozinhar. Eu posso ser um cozinheiro, eu posso ser um DJ, eu posso ser um escritor. Eu posso ter mais de uma ocupação. E sabendo empreender, que é aquele conceito inicial que eu falei, eu vou conseguir o meu sustento levando isso ao mercado. É um conceito que a gente promove muito, que vai exigir que a gente forme esses jovens muito mais como protagonistas, como líderes de si mesmos. E a gente vai ter cada vez menos conhecimentos obrigatórios e cada vez mais habilidades obrigatórias. Habilidades de relacionamento, habilidades de visionar o futuro, habilidades de planejamento pessoal. Então, são essas habilidades que elas vão ser mais importantes. Quando a gente fala de habilidades, é na prática que a gente vai desenvolver. Então, se a gente não tiver organizações, entidades práticas que vão formar esse profissional, essa mão de obra, a gente vai precisar criar. Eu falo sempre, no futuro a gente que vai criar, então a gente vai precisar desenvolver isso.